tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. O homem das madrugadas. Boa tarde, é um prazer inenarrável, o homem das madrugadas. Vou virar daqui a pouco, jogo 9h30 da noite, que horas vai terminar? É um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte, aqui nesta quarta-feira, meio de semana, quase fim de mês. Só reclama, tá louco, jogo cedo, pô. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja muito bem-vindo. Aê, o nosso soquinho maroto, o Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Por falar em comunidade surda, deixa eu mandar um abraço para a galera da ASSJC, que é a Associação dos Surdos de São José dos Campos. Eles estão em peso, viu, Brunão? Acompanhando o nosso programa. Então, um beijo e um abraço para Thalita Carpani, para o Paulo Ricardo, que não é o nosso aqui, mas é o Paulo Ricardo, que está sempre acompanhando o nosso programa, e também o Jean Coppi, que é jogador de basquete do time de surdos de São José dos Campos, e também ele tem passagens pela Seleção Brasileira de Basquete de Surdos. Obrigado pela audiência de todos vocês, é um prazer ter vocês aqui nos acompanhando. O programa também é feito para vocês através desse cara aqui e de todos os intérpretes que aqui trabalham na nossa TV Câmara. E o Luizão é o responsável pelo esporte aqui, faz o programa com a gente, peça fundamental do nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa o Hora do Esporte de hoje falando da decisão da última vaga para as quartas de final da Liga Nacional. O São José precisava vencer para levar a decisão para a prorrogação. E também no tempo extra aí tinha a vantagem do empate. Para o Umuarama restava aí a vitória ou, quem sabe, o empate no tempo normal. O que será que deu? O Brunão esteve por lá ao lado do cinegrafista e DJ Helder Soares, e os dois contam para você quem avançou e quem deu adeus à competição. Solta, Matheus! A missão do São José Futsal era complicada. Precisava vencer para forçar uma prorrogação e, assim, usar a vantagem do empate. Para ajudar nessa tarefa, a torcida compareceu em bom número e com muito batuque para empurrar o time joseense. Mas quem assustou primeiro foi o Umuarama, que obrigou o goleiro David a fazer boa defesa. O São José respondeu nesse chute que passou perto. O jogo estava morno até que, faltando 5h30 para o intervalo, Pedro Torres girou e foi derrubado na área. Pênalti. Na cobrança de Gustavo, o goleiro Vitor foi para o canto certo e defendeu. 30 segundos depois, o São José teve mais uma chance, dessa vez com Wesley no tiro livre, e mais uma oportunidade desperdiçada. E se o jogo começou a ficar nervoso, a situação piorou um pouco mais depois desse lance. Na dividida, o Wesley comemorou a jogada com o adversário no chão, o suficiente para tomar o segundo amarelo e ser expulso. Com um a mais, o Umuarama foi para o ataque e fez o goleiro David trabalhar mais uma vez. E de novo. Faltando 9 segundos para o intervalo, enfim o goleiro David foi vencido. Na cobrança de falta, Renan Fogaça fez esse golaço, complicando as coisas para o São José. Atrás do placar e precisando da virada, o São José foi todo ao ataque e conseguiu o primeiro gol com pouco mais de 1 minuto jogado, com Gustavo. O São José era melhor na partida, mas o nervosismo tomou conta do time. César Kanté perdeu a bola e armou o contra-ataque do Umuarama, concluído por Leozinho, que desempatou o jogo. O Umuarama poderia ter ampliado logo na jogada seguinte, mas a bola acertou o travessão. Precisando de novo de mais 2 gols, o São José tentava com Gabriel Soares. E em mais uma bobeira joseense, dessa vez do Biel, quase sai o terceiro do Umuarama. Faltando 9 minutos para o fim, era o Umuarama que ditava o ritmo do jogo, e o goleiro David segurava tudo o que podia. Com 7 minutos e 10 para o fim, Vitão fez falta dura em Roney e foi expulso, após receber o segundo amarelo.
Na cobrança, Pedro Torres mostrou categoria e empatou a partida, recolocando o São José e a torcida no jogo. Faltando 4 minutos e 35, mais 2 cartões vermelhos. Um para o Gabriel Soares, do São José, e o outro para o fisioterapeuta do Umuarama, após uma discussão acalorada com o técnico Peri Fuentes. Confusões à parte, o goleiro David continuava trabalhando para manter o São José vivo. Nos instantes finais de jogo, os joseenses pressionaram na quadra adversária, mas faltando 1 segundo, Lucas Farias chutou para o gol vazio. O Umuarama classificado 3, São José eliminado 2. Muito emocionado, o técnico Gabriel Oliveira foi o único a falar após a eliminação da Liga Nacional de Futsal. Que fica a luta que a gente teve, a vontade, esse é o São José. Foi por detalhes que a gente acabou não vencendo. Ninguém quer perder, mas eu parabenizo todo o grupo, porque a campanha que a gente fez foi espetacular. Toda a eliminação é doída, claro. Mas para o técnico Gabriel Oliveira, o mais jovem da competição, a primeira Liga Nacional comandando um time desde o início termina com um saldo positivo. Agora resta ao São José brigar pelo título do Campeonato Paulista. Primeira experiência para mim e pegar um time do começo, do zero, aí falarem que a gente ia ter que provar, perdemos peças-chaves. Eu acho que a gente mostrou, não eu, né? A gente acabou mostrando a nossa força e a força do São José. Agora é recolher os cacos, né? Digerir, que nem falei, muito difícil, uma derrota, uma eliminação, ainda mais sabendo que a gente poderia ir um pouco mais longe. Mas é juntar os cacos e tem mais um campeonato. E a gente vai forte, o torcedor pode esperar a gente bem forte. Do lado vencedor, agora o Umuarama se prepara para encarar o Joinville pelas quartas de final da Liga. A gente sabe da dificuldade, vamos pegar um time agora, Joinville, acho que é o maior investimento do país, um time super candidato a título. A gente sabe que vai ser muito difícil, cara, tanto o jogo em casa quanto o jogo fora. Então é uma etapa agora que vai ser determinante para a nossa sequência. Ê, Brunão, hein? Belo jogo ontem, foi bastante movimentado, nervoso, como não poderia deixar de ser uma decisão. Última vaga ficou para o Umuarama, o São José para na competição nas oitavas, Brunão. Caiu lutando pelo menos, né? Eu acho que o São José era um jogo bastante complicado, assim, né? Como a gente sempre falou que os dois times eram iguais, né? Ficaram com a mesma pontuação na fase de classificação. Aqui, na primeira fase, em São José, empataram em 2-2, então... foi um jogo, a gente já sabia que era um jogo bem complicado. Até o pênalti, o jogo estava morno, quase nada tinha acontecido. Depois do pênalti, aí o São José perdeu as 2 chances que, se tivesse feito o pênalti ou o lance livre, a história teria sido diferente, poderia ter sido diferente, né? Mas aí o Umuarama, no finalzinho ainda, conseguiu fazer o gol, que daí complicou um pouquinho mais para o São José. Enfim, o São José não conseguiu... Acho que o nervosismo, com o passar do tempo, também depois do segundo tempo, acabou prejudicando o São José. E você falou, a gente estava conversando em off aqui, você falou que teve um lance lá que a arbitragem acabou não vendo, uma bola na mão dentro da área. Teve no primeiro tempo, o jogador de São José chutou, a bola bateu na mão do jogador do Umuarama dentro da área. Eu também, a olho nu, não consegui ver, e aí depois, nos melhores momentos, eu consegui ver e o São José reclamou muito na hora, né? O time do São José, a torcida também reclamou bastante desse toque de mão. Depois teve um outro toque de mão aí a favor do Umuarama, né? Seria um toque de mão do jogador de São José, mas não era um lance capital, né? Era um lance de contra-ataque. Aí depois até o juiz deu a falta para o Umuarama na sequência do lance, né? Não desse toque de mão. Mas talvez aí mais um pênalti para o São José poderia ter sido a história outra. Muito bem. Matheus, coloca pra gente aqui, então, os jogos das oitavas de final. Só faltava o jogo do São José. A gente tinha informado aí, na verdade, pra gente aqui, faltava também preencher aqui. O Santo André goleou o Atlântico Erechim em Erechim por 6-2. Santo André conseguiu a classificação e o Umuarama venceu 2 vezes o São José. Primeiro lá em Umuarama por 5-2 e ontem por 3-2. E aqui, ó, esse jogo aqui, Sorocaba e São Lourenço, o jogo foi cancelado porque a federação, a Liga Nacional de Futsal se manifestou. Matheus, antes de colocar aqui os confrontos das quartas de final, coloca aquela arte essa arte da Liga Nacional de Futsal, ela se pronunciou
dizendo que a equipe do Sorocaba estava excluída da competição devido à escalação de forma irregular. Consequentemente, o São Lourenço realmente ficou com a vaga. Decisão acertada, mas demorou a Liga para dar essa resolução aqui, né, Brunão? Era mais do que claro o que dizia o regulamento no caso de uma escalação irregular. Como foi a equipe do Sorocaba, o time estava sumariamente eliminado. Foi o que aconteceu com a Liga. Demorou, mas acertou. Eu acho que é o tempo para também a Liga deu um tempo para os advogados, para o setor jurídico aí do Sorocaba tentar se defender. Falar assim, qual é o argumento que eles vão usar? Mas é muito difícil qualquer argumento ser utilizado nesse momento, né? Enfim, é o jogador que estava realmente irregular, estava suspenso, não poderia ter jogado. E aí até o Rodrigo Capita gravou um vídeo no YouTube, colocou no canal dele explicando essa situação. Eles admitem mesmo, o Rodrigo admite mesmo que foi um erro, mas enfim, acontece e cai um grande favorito, né? Então, para os outros, fica até mais fácil, entre aspas, o caminho. Pois é, e bacana do Capita, que é uma referência aí no futsal nacional hoje, ele vir a público e também se manifestar no seu canal, dando razão à Liga em relação a essa situação que realmente é um erro, aconteceu, não deveria acontecer pelos lados do Sorocaba, aconteceu, está eliminado, São Lourenço avança. Matheus, agora sim, coloca pra gente os confrontos definidos das quartas de final. Infelizmente não temos o São José, o Moarama vai enfrentar o Joinville, poderia ser o São José, surpresa que para mim o Santo André vai enfrentar o Praia Clube. São Lourenço, outra surpresa mediante as circunstâncias, enfrenta o Pato e o Carlos Barbosa recebendo o Jaraguá. Esses serão os confrontos de quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Brunão, para a gente fechar esse primeiro bloco, ainda falando de futsal, porque o time do São José Futsal Sub-20 entra em quadra amanhã pela continuidade da partida de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista da categoria. Você lembra, né? Lá em Tatuí, o jogo começou, mas não terminou, por falta de estrutura do ginásio do Centro de Iniciação do Esporte de Tatuí. A partida foi realizada com pelo menos uns 8 minutos de bola rolando lá no primeiro tempo e o São José estava perdendo por 1-0. Agora a partida vai continuar amanhã no ginásio Ciro II, lá em São Paulo, o ginásio da Federação Paulista de Futsal, Brunão. Eu ainda estou curioso para saber por que o árbitro deu a partida e falou assim, não, agora acho que não tem mais como continuar. 8 minutos de jogo, porque não sai gol, cartão amarelo. Não tem como continuar. Eu estou vendo aqui que talvez não tenha muita estrutura o ginásio, enfim, coisas que não dá nem para explicar, mas vamos ver se o São José consegue aí no decorrer da partida virar esse jogo. Vamos torcer, sexta-feira a gente traz os detalhes desta continuação da partida, a partida de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-20 para o São José Futsal, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte. A gente volta para falar de vôlei depois de quase um mês longe das quadras desde a eliminação do Campeonato Paulista. O time do vôlei São José entra em quadra hoje na Farmaconde Arena pela primeira rodada da Superliga Masculina temporada 24-25. O Brunão esteve no treino da equipe para saber como está o time do técnico Reinaldo Bacilieri para encarar o Minas hoje à noite às 9h30 da madrugada. As imagens são do DJ Helder Soares. Solta, Matheus! A campanha mediana no Campeonato Paulista de Vôlei é coisa do passado para o elenco do São José. Quase um mês sem jogar uma partida oficial, após a despedida do estadual contra o Atibaia, o time comandado pelo técnico Reinaldo Bacilieri retorna às quadras para a estreia na Superliga nesta quarta-feira na Arena de Esportes. E durante esse período de mais de 20 dias, o que não faltou foi treino, para que nada dê errado nesta nova competição. Foi importante esse período para a gente, né? Hoje a gente tem 100% da equipe trabalhando, né, treinando. Obviamente que alguns ainda não no ritmo ideal, né, vão ganhar isso durante a competição, mas hoje nós já temos o grupo completo, então nós já ganhamos em opções, né, ganhamos em possibilidades para os jogos. Então a gente aproveitou bem esse período para que a gente possa chegar com uma equipe mais coesa, principalmente nesse início de Superliga. E além dos trabalhos e das repetições com o técnico Reinaldo Bacilieri, o São José também fez um jogo-treino contra o Guarulhos, para colocar em prática o que foi realizado durante esse período. Nós ficamos bastante contentes com o que a gente apresentou, sobretudo nos 2 primeiros sets que foram com os times titulares, né? Foi bastante importante esse teste para nós e o que ressalta aí a evolução da equipe nesse tempo que nós tivemos para trabalhar. Tinha muitos meninos que
não tinham, acho que tinham jogado um jogo do Paulista ou nenhum jogo, então serviu para isso também, para eles entrar em quadra e sentir um pouco, amistoso não é a mesma coisa, mas por lo menos sentir um pouco o jogo, continuar entrosando, continuar melhorando, acho que serviu muito. E toda a preparação é pouco, já que o rival da estreia na Superliga nesta quarta-feira é o Minas Tênis Clube, atual vice-campeão mineiro após perder a final para o Cruzeiro. Um teste de fogo para a equipe joseense. É um time fortíssimo, é um time montado para disputar títulos, né? Já chegou agora na final do Mineiro e fez dois jogos duríssimos com o Sada Cruzeiro, né? Então a gente espera total dificuldade numa estreia. Uma estreia difícil, com um time muito forte, que está jogando bem neste início da temporada, então a gente sabe disso, mas está com muita vontade aí de fazer uma boa estreia. Esta partida, aliás, será especial para o ponteiro Wilson Silva. Joseense de nascimento, ele se formou nas categorias de base do São José, onde disputou 2 Superligas B, antes de sair e passar 2 temporadas na França. No campeonato passado, ele já enfrentou o São José atuando pelo Monte Carmelo. Agora ele não esconde a ansiedade de estar do lado joseense. Ano passado, quando eu voltei para Monte Carmelo, a gente já jogou a Liga A, né? Já pude jogar aqui com essa torcida maravilhosa, só que numa sensação um pouco diferente. Eu tô com a cabeça muito boa, cara, muito feliz de estar aqui, querendo aproveitar muita oportunidade, com muita sede, e tenho certeza que vai ser uma temporada muito boa. Com tudo pronto e preparado, o São José espera começar a Superliga Masculina de Vôlei com a mão direita e certeira, para conquistar a vitória logo na estreia. Vitória sempre é importante, seja no primeiro jogo, no segundo, no último. A gente sempre busca a vitória. A gente entende que o Superliga é um campeonato muito longo, então é importante isso. A gente está bem no dia a dia, que no jogo as coisas acontecem. Quando no dia a dia as coisas estão fluindo, no jogo fica mais fácil. Pois é, Brunão, vai começar a Superliga, o maior campeonato nacional de voleibol, seja no masculino, seja no feminino, no caso do São José aí, e já começando com uma pedreira para enfrentar o Minas. Agora o técnico Reinaldo Bacilieri teve um tempo maior, quase um mês, para poder preparar a equipe. Ele falou para você, entrou na matéria aí, sobre a preparação que ele fez nos jogos contra o Guarulhos, que é um bom adversário, e nas equipes, quando jogaram com os sextetos titulares, o São José sobressaiu a equipe do Guarulhos. Bons testes fez a equipe do técnico Reinaldo Bacilieri, agora vê se consegue colocar em prática hoje contra essa forte equipe do Minas. É aquela velha história, né? Treino é treino e jogo é jogo. E jogo treino é jogo treino. Então, tudo muda, né? Agora a gente quer saber se esses 30 dias aí de treinamentos com amistosos, até um jogo treino com o time sub-21 também que eles fizeram, vamos ver o que deu de resultado agora em quadra, né? O teste definitivo contra o Minas. Essa sequência inicial do São José é bem complicada, né? Acho que é Minas, se eu não me engano, o Praia Clube também está no meio. SESI Bauru próximo. SESI Bauru e o Cruzeiro. O Cruzeiro também já está no começo aí da tabela do São José. Então, assim, é uma prova, um teste de fogo para o São José. O São José que não foi bem no Campeonato Paulista e agora tem essas no plural, pedreiras pela frente na Superliga. Pois é. Matheus, coloca pra gente aqui a primeira rodada da Superliga. Já teve jogo, 2 jogos já aconteceram. O Campinas bateu o Goiás por 3-0. Ontem tivemos a vitória do Guarulhos para cima do Blumenau, 3-1. Hoje, 3 jogos. SESI Bauru contra Goiânia. Lembrando que tem Goiás e Goiânia, são 2 times lá de Goiás. Teremos também o Joinville enfrentando o Suzano e o Vôlei São José recebendo o Minas aqui na Arena Farmaconde. Amanhã, o complemento desta primeira rodada com o Praia Clube enfrentando o Cruzeiro. Clássico Mineiro também, já nessa primeira rodada da Superliga. Sucesso. O Brunão estará hoje lá no ginásio da Arena Farmaconde. Sabe-se lá que horas vai sair. Eu e meu travesseiro. Meu travesseiro é cobertinho. Isso. E aí, na sexta-feira, todos os detalhes dessa estreia do São José. Tomara com uma vitória, começando com a mão direita a equipe do São José, tá certo? Brunão, pra gente fechar esse segundo bloco, ainda no assunto vôlei, o time sub-21 masculino do São José, do Vôlei São José, entra em quadra hoje pelo segundo jogo do playoff de quartas de final do Campeonato Paulista. O time encara o Guarulhos em busca de uma vaga nas semifinais. No primeiro jogo em Guarulhos, o São José venceu por sonoros 3-0. E agora, só para ser finalista, basta uma vitória simples, vitória por qualquer placar, para chegar à semifinal. Em caso de derrota do São José, aí a decisão será no Golden 7, no mesmo ginásio da Univap, hoje, 5 da tarde. Brunão.
Boa sorte para o pessoal do São José aí, a base desse time do São José, muitos garotos que já estão treinando também no time de cima, então é um time forte, mais uma da base forte do São José também, mais uma modalidade com base forte. Pois é, vai ter atleta que vai jogar lá e vai sair correndo e vai lá pro ginásio na Arena Farmaconde, talvez se der, senta no banco também para ajudar o Reinaldo Bacilieri, tá certo? Sexta-feira a gente traz os detalhes para você dos 2 jogos do vôlei aqui no nosso Hora do Esporte, que faz o último break agora, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. A gente volta para falar de basquete, principalmente para o nosso telespectador, o Jean Cop. Eu falei no começo, mandei um abraço para ele. Ele está acompanhando, ele que é deficiente auditivo, ele é surdo, mas ele é jogador de basquete. Então, essa vai para você, viu, Jean? Olha só, porque na última segunda-feira, São José Basquetebol foi até a Arena UniBH para encarar o Minas pela 4ª rodada do NBB. O São José, mais uma vez, que estava desfalcado aí do armador Felipe Ruivo e também do ala venezuelano Pedro Chiorio, e aí ele acabou conhecendo a sua 4ª derrota seguida em sua 4ª partida nesta edição do NBB 17. De quebra, igualou o seu pior início de campeonato nacional com a edição de número 14 do NBB, a temporada 19 e 20, onde o São José também começou com 4 derrotas e só foi vencer na 5ª rodada contra o Bauru na prorrogação fora de casa, lá no ginásio Panela de Pressão pelo placar de 98-96. Brunão, um começo ruim para a equipe do São José, até porque nas 2 últimas partidas não teve o Ruivo, não teve o Chiorio, só tem 5 adultos na equipe adulta do São José e está sendo complementado aí pelos garotos, e a gente sabe que os garotos acabam sentindo, ainda são garotos, não dá para você contar com uma grande efetividade deles, embora eles estejam representando muito bem a camisa do São José, mas faz falta no rodízio 4 derrotas seguidas. Eu acho que, como a gente sempre fala aqui, essas derrotas aí também colocam muito na conta. O São José foi bem, chegou até a final do Campeonato Paulista, mas aí é um preço que o São José está pagando também por conta do calendário, né? Jogou na 4ª a final do Campeonato Paulista, já no sábado teve jogo, depois, 2 dias depois teve outro jogo, depois teve mais outro jogo, então o calendário aí para o São José foi ingrato. É lógico que vai chegar um momento que não vai dar para jogar a culpa no calendário toda hora, né? Então, uma hora o São José vai precisar vencer e mais do que vencer, convencer que esse time pode dar algum resultado no NBB. Eu acredito que esse São José pode reverter essa situação, pode chegar a ficar pelo menos no meio da tabela ali do NBB, mas é bom começar a pegar no breu, acordar, porque já são 4 derrotas, né? 3 em casa, 1 fora, e ainda tem mais 3 jogos fora de casa. Legal aquela tabela... Ela pisca. Que pisca, legal, bacana. Traz a tabela que pisca. Pois é, lá na Arena UniBH, bacana. Então, eu falei aqui na abertura, né, que o São José igualou o pior início de temporada, né, dentro do NBB. Este ano, você sabe, né, enfrentou aquele mini campeonato carioca, perdeu para o Botafogo, para o Vasco e para o Flamengo, e na segunda-feira acabou perdendo para o Minas. Lembrando que os 3 primeiros jogos foram em casa e contra o Minas, você sabe, foi fora de casa. Lá em 2019, 2020, foi 2019 na verdade, São José estreou perdendo fora de casa para o Paulistano, fora para o São Paulo, depois em casa perdeu para o Corinthians e para o Pinheiros, 4 derrotas seguidas, só foi ganhar na 5ª contra o Bauru. Hoje o São José volta à quadra pela 5ª rodada desta temporada 24 e 25, vai enfrentar justamente a equipe do Brasília, lá no ginásio Nilson Nelson, que o Brunão adora o ginásio Nilson Nelson, e o São José precisa vencer o jogo hoje e vai ser o duelo dos desesperados, porque o Brasília também fez 3 jogos até agora, 3 derrotas. O São José já tem 4 jogos e 4 derrotas, hoje vai ser o Inho ruim com o Inho pior. Vamos ver quem que vai sair vitorioso hoje do Nilson Nelson. Esperamos que seja o São José para acabar com essa má fase, hein, Brunão? Pois o São José tem mais 3 jogos aí nessa sequência fora de casa, pelo menos uma vitóriazinha tem que trazer, né? Para tentar contrabalancear aí esses resultados ruins nesse início de campeonato. Lembrando que os próximos jogos do São José, os próximos 2 também serão fora de casa, justamente contra o Bauru e também contra a equipe de Franca. Ou seja, se perder hoje para o Brasília, que é um adversário que dá para vencer, mesmo jogando fora de casa no Nilson Nelson, vai enfrentar o Bauru, que é um clássico, as equipes se equivalem. São José venceu o Bauru no Campeonato Paulista, perdeu também, enfim, são equipes que se equivalem, mas o jogo é lá no ginásio Panela de Pressão. E depois pega a Franca
Franca, que é praticamente impossível mediante as circunstâncias. Ou seja, é bom vencer hoje, senão você pegar aí 7 jogos de derrotas vai ser muito complicado para o São José. Sucesso para o São José. Sexta-feira a gente traz os detalhes para você desse jogão hoje lá no Nilson Nelson. Brunão, para a gente fechar o Hora de hoje, ainda no assunto basquete, falando do São José Basquetebol Feminino, que venceu o Catanduva no ginásio Anuar Pachá, em Catanduva, pelo placar de 85-80, pela segunda rodada da fase de realinhamento, tendo como destaque a ala Maiara do São José, que foi a cestinha da partida com 22 pontos, além da ala pivô Ju Souza, que conquistou um double-double com 16 pontos e 14 rebotes. Com a vitória, o São José aparece na terceira posição do Grupo B desta fase de realinhamento, com 4 vitórias e 2 derrotas em 6 jogos. O time do técnico Leandro Leal já volta à quadra amanhã, 8 da noite, lá em Itu, no ginásio Prudente de Moraes, contra a equipe do Pro Esporte de Sorocaba, Brunão. É importante vitória do São José. O São José que já tinha passeado até contra o Catanduva jogando aqui na primeira fase. Esse jogo foi um pouquinho mais parelho aí, com bastante pontos, né? Então, a importante vitória do São José fora de casa. O São José se complicou no final ali, né? Foi 85-80, mas o São José chegou a abrir quase 25 pontos de vantagem e aí acabou deixando a equipe de Catanduva encostar. Faz parte, o basquete é muito dinâmico, mas o que importa foi a vitória para o São José. E amanhã outro jogo que dá para vencer, contra o Pro Esporte de Sorocaba. Sexta-feira também todos os detalhes aqui no Hora do Esporte, tá certo? Vambora? Vambora. Tá na hora. Brunão, um grande abraço para você, ótimo final de quarta-feira. Sexta-feira te encontro aqui mesmo no nosso Hora do Esporte. Foi um prazer inenarrável. Eu devia ter trazido meu travesseirinho que eu vou levar hoje para o ginásio. Até sexta-feira com mais informações do Hora do Esporte. Tchau. Maravilha. Luizão, aquele abraço, hein? Sempre um prazer, o Luizão, sempre conosco, levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. A gente volta na sexta-feira para fechar a semana e te deixar muito... Tem um mosquito aqui. Para te deixar muito bem atualizado de todas as informações do esporte da nossa cidade. De minha parte, grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.